Eduardo foi condenado injustamente por um crime que não cometeu. Durante anos, ele enfrentou o sofrimento de ser acusado e preso por algo que não fizera, até que o verdadeiro culpado, movido pelo remorso, se revela. Como a vingança pode ser o caminho para a justiça? E será que o perdão é capaz de curar cicatrizes profundas? Descubra a história que desafia tudo o que sabemos sobre justiça e redenção. A noite estava fria e silenciosa quando Eduardo foi arrancado de sua casa pela polícia. Os gritos de sua mãe ecoaram pela vizinhança, mas nada podia deter a acusação que pesava contra ele. Uma joia valiosa havia desaparecido da mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais ricas da cidade, e todas as evidências apontavam para ele. Eduardo trabalhava como entregador e esteve no local no dia do roubo. Além disso, um relógio com suas iniciais foi encontrado perto do cofre arrombado. Mesmo jurando inocência, foi levado a julgamento. Seu advogado, um defensor público com poucos recursos, não conseguiu refutar as provas circunstanciais. O verdadeiro criminoso tinha sido esperto. Além de plantar evidências, contou com cúmplice influente para garantir que Eduardo levasse a culpa. O veredito foi rápido e impiedoso. 10 anos de prisão. O jovem, de apenas 22 anos, viu sua vida desmoronar. Atrás das grades, Eduardo sofreu. Perdeu amigos, viu sua mãe adoecer de tristeza e sentiu na pele a crueldade de estar no lugar errado, na hora errada. Mas não permitiu que o ódio o consumisse. Enquanto muitos presos se revoltavam, ele buscou conhecimento. Leu livros de direito, estudou comportamento humano e agarrou todas as oportunidades de aprendizado. Queria entender como o sistema falhou com ele. Longe dali, o verdadeiro culpado, Ricardo, vivia uma vida luxuosa. Era um ex-funcionário da família Albuquerque, que decidiu se vingar após ser demitido injustamente. Para isso, convenceu um amigo influente a ajudá-lo a encobrir seus rastros. Durante anos, sentiu-se vitorioso. Mas a culpa tem formas estranhas de agir, corroendo a consciência de quem não é forte o suficiente para ignorá-la. Ricardo começou a perder o sono. Revivia o momento em que Eduardo foi condenado e as expressões de desespero de sua família. Bebia para tentar esquecer, mas nada aliviava o peso em sua mente. A cada dia que passava, a verdade se tornava mais insuportável. E, quando descobriu que seu ex-cúmplice estava usando o crime para chantageá-lo, percebeu que havia chegado a hora de virar o jogo. Se alguém deveria pagar por aquilo, que fosse o verdadeiro culpado. Era hora de fazer justiça, ou talvez vingança. Ricardo passou semanas planejando sua jogada. Sabia que precisava de provas para que sua confissão tivesse peso. Revirou documentos antigos, encontrou registros que seu cúmplice havia esquecido de apagar e conseguiu até uma gravação onde ele próprio admitia o crime em uma conversa privada. Mas apenas se entregar não bastava. Ele queria expor tudo de forma que seu antigo comparsa também não escapasse. A oportunidade veio quando um jornalista investigativo começou a suspeitar das irregularidades no caso de Eduardo. Ricardo marcou um encontro anônimo e entregou todo o material, incluindo uma carta assinada confessando seu crime e revelando a identidade de seu cúmplice. O repórter, chocado com a reviravolta, prometeu levar a denúncia a público. Dias depois, a história explodiu na mídia. O escândalo atingiu a cidade como um terremoto. A família Albuquerque exigiu que a polícia reabrisse o caso, e Eduardo, ao saber da notícia, sentiu uma mistura de esperança e medo. Após anos de sofrimento, finalmente havia uma chance de provar sua inocência. Mas será que a justiça realmente seria feita? Ou seu destino já estava selado? A repercussão do caso foi imediata. As autoridades não podiam ignorar a nova revelação, e a pressão para reabrir o processo foi imensa. Eduardo, que até então vivia com a esperança de um milagre, viu sua vida ser tomada por um turbilhão de sentimentos contraditórios. Era difícil acreditar que a justiça finalmente o encontraria, mas, ao mesmo tempo, o medo de que o sistema falhasse mais uma vez o consumia. Ele sabia que o tempo perdido nunca seria recuperado, mas ao menos poderia buscar algum tipo de redenção. Enquanto isso, Ricardo, embora aliviado por ter finalmente falado, não conseguia afastar a sensação de que algo ainda o perseguia. A culpa ainda o atormentava, especialmente ao pensar nas lágrimas da mãe de Eduardo,
A mulher que havia testemunhado seu filho sendo arrastado para o cárcere por um crime que ele não cometeu. Mesmo com o cúmplice desmascarado, ele não podia apagar os anos de dor que causará a tantas pessoas. A vingança, que antes lhe parecia a única saída, agora não trazia mais alívio. Seu arrependimento era profundo, mas a vergonha ainda o mantinha distante de qualquer tentativa de reconciliação. Eduardo, por sua vez, foi libertado da prisão em meio a uma onda de atenção midiática. O processo para anular sua condenação estava apenas começando, e o jovem ainda precisava lidar com o estigma que o acompanharia pelo resto de sua vida. Embora ele tivesse sido libertado da prisão física, a prisão mental que o consumira por tantos anos parecia ainda mais pesada agora. Ele sentia uma mistura de alívio e raiva. O que mais o feriu foi o fato de que, durante todos aqueles anos, a justiça parecia ser apenas um jogo, e ele fora o peão. Durante a cerimônia em que foi libertado, Eduardo não conseguiu encontrar consolo no abraço de sua mãe. Embora ela estivesse grata por sua libertação, seu olhar ainda estava cheio de tristeza, como se soubesse que a verdadeira dor de seu filho jamais seria curada. O mundo lá fora não tinha mudado, e a luta pela sua reabilitação pessoal seria ainda mais árdua do que qualquer prisão física que ele tivesse enfrentado. Ricardo, em contrapartida, ficou em silêncio. A mídia o procurava para uma entrevista, mas ele recusou, preferindo a solidão. Sabia que, mesmo com a verdade revelada, seu próprio caminho para a redenção era longo e repleto de obstáculos. Ele jamais teria de volta o que havia perdido, mas talvez pudesse, de algum modo, tentar consertar as coisas com a única pessoa que realmente importava, ele mesmo. A reabertura do caso levou meses, mas, finalmente, Eduardo pôde encarar o tribunal novamente, desta vez com as provas irrefutáveis de sua inocência. A confissão de Ricardo, junto aos documentos e gravações entregues pelo jornalista investigativo, trouxe à tona não apenas o crime cometido contra ele, mas também a teia de mentiras e manipulações que envolvia pessoas poderosas. O cúmplice de Ricardo, temeroso de ser exposto, tentou se esconder nas sombras, mas a justiça não podia mais ser ignorada. Quando o juiz anunciou que a condenação de Eduardo seria anulada, o alívio tomou conta de seu corpo, mas a alegria não foi como ele imaginara. Ele se sentia estranho, como se, ao conquistar sua liberdade, tivesse perdido algo ainda mais valioso: a inocência. Durante todos aqueles anos, ele lutou contra a sensação de ser injustiçado, mas, agora, diante da verdade, ele percebia que as cicatrizes que carregava, internas e externas, não seriam apagadas tão facilmente. Ricardo, por outro lado, viveu seu próprio calvário. Apesar de ter confessado o crime, sabia que a dor causada não poderia ser remediada com palavras ou ações. As repercussões da confissão afetaram sua vida de maneira irreversível. Ele não tinha mais amigos, nem confiança em si mesmo. A culpa o consumia, e ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia trazer de volta os anos perdidos de Eduardo e sua mãe. Mas algo surpreendente aconteceu. Eduardo, com o apoio de sua mãe, encontrou forças para perdoar Ricardo. Não porque fosse fácil, nem porque achasse que a vingança seria inútil, mas porque, em algum lugar no fundo de seu ser, ele sabia que só o perdão poderia libertá-lo de toda a dor que ainda carregava. Não era sobre Ricardo ou sobre o que ele merecia, mas sobre a paz que Eduardo precisava para seguir em frente. Num encontro silencioso, sem palavras, Eduardo e Ricardo se encararam. Ambos estavam marcados pelas consequências de suas ações, mas o olhar de Eduardo falava mais do que 1000 palavras. O perdão não apagara o passado, mas acendia uma luz no futuro. Ambos entenderam que, para seguir em frente, precisavam lidar com os fantasmas do passado de uma maneira diferente, com aceitação. O caso de Eduardo se tornou um exemplo de luta contra a injustiça e de como a verdade, mesmo vindo de onde menos se espera, pode trazer redenção. Ele reconstruíra sua vida, retomara sua dignidade e, ao final, encontrar um novo propósito. O perdão, no fim das contas, não foi apenas um presente para Ricardo, mas para ele mesmo. Ricardo, por sua vez, buscou um caminho de reparação. Não mais pela vingança, mas pela mudança interior. Ele passou a trabalhar com jovens em situação de risco, tentando compartilhar sua história como um alerta sobre os perigos da busca cega por vingança e os danos irreparáveis que ela pode causar. E, assim, aos poucos, tanto Eduardo quanto Ricardo começaram a viver suas vidas de novo, não sem dor, mas com a esperança de que,
Por mais difícil que fosse, a justiça e o perdão sempre poderiam levar à liberdade verdadeira. A história de Eduardo e Ricardo nos ensina que, por mais difícil que seja o caminho, a verdade e o perdão podem ser os maiores aliados para nossa liberdade. Mesmo nas piores situações, é possível recomeçar e superar os desafios que a vida impõe. Não importa o quanto o sofrimento nos marque, sempre há espaço para a transformação e a esperança. Se essa história tocou você, não deixe de conferir mais vídeos no nosso canal Reflexos da História.